A verdade sobre o sábado no Novo Testamento. É sabido de todos que o povo judeu observava uma série de rituais, muitos deles ligados ao ritual do santuário terrestre, observavam feriados nacionais como a festa da Páscoa, Pentecostes, circuncisão, também, rituais que envolviam sacrifícios de animais. Alguns desses rituais são anterior à própria lei mosaica, como a circuncisão. É de consenso geral entre os cristãos que esses rituais todos caíram por terra na cruz, é entendido pelo livro de Mateus 27:51, Cristo tendo morrido o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, indicando assim o término de todo esse ritual, pois tudo isso apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus. A pergunta que não quer calar é: os cristãos de Jerusalém entenderam isso? Será que os apóstolos deixaram de circuncidar seus filhos após a morte de Cristo? Será que eles deixaram de comemorar a Páscoa e as outras festas judaicas? Deixaram eles de fazer votos e os rituais da lei de Moisés? Talvez isso surpreenda a alguns. Os apóstolos continuaram circuncidando seus filhos, mesmo após a cruz, não só isso, comemorando as festas nacionais e cumprindo a lei de Moisés. Parece que nunca deixaram de praticar esses ritos. Os cristãos judeus mantiveram os rituais da lei mosaica, incluindo a circuncisão. Cabe a mim provar isso agora. Os primeiros líderes da igreja eram todos vindos do judaísmo. Quando estes homens, hebreus de nacionalidade, tornaram-se seguidores de Cristo, eles continuaram se considerando judeus ainda. Na verdade, eles acreditaram que faziam parte do remanescente escatológico de Israel. Eles não se consideravam como um grupo à parte do judaísmo. Eles viam em Jesus um cumprimento do judaísmo, não seu rompimento. Estes cristãos se esforçavam para provar a seus compatriotas que eram verdadeiros judeus. Aparentemente, eles tiveram êxito, pois Lucas registra que eles caíram na graça do povo. Atos 2:47. Tiago, irmão do Senhor e líder da igreja de Jerusalém, cognominado o Justo, teve grande prestígio entre o povo. Estes cristãos judeus, nazarenos, como eram chamados na Palestina, não romperam com a antiga tradição de seu povo. Eles continuaram indo às sinagogas, adorando no templo, circuncidando seus filhos, guardando festividades como a Páscoa, o Pentecostes, etc. A pregação dos apóstolos era provar para sua nação que em Jesus se cumpre todas as profecias relacionadas ao Messias. A igreja cristã de Jerusalém enfrenta um problema novo com a conversão de Saulo de Tarso. Paulo, agora convertido, começa a pregar para os não-judeus, gentios. Centenas se convertem. Paulo enfrenta um grande problema. Cristãos judeus vindos de Jerusalém aparecem nas igrejas fundadas por Paulo entre os gentios e exigem deles a guarda da lei de Moisés, também a guarda do sábado do sétimo dia, e a circuncisão. Observe que eram fariseus convertidos. Veja o texto. Atos 15:5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Paulo resiste esse argumento, ou seja, os não-judeus não estão subordinados a essas práticas. A discussão foi tanta que pararam em Jerusalém para discutir o assunto. O tema era: os cristãos gentios precisam ou não guardar a lei de Moisés. O assunto do sábado do sétimo dia estava incluso. Observe que o assunto não era se os cristãos judeus tinham que guardar a lei de Moisés, pois eles guardavam. Cabe aqui uma observação: os cristãos judeus guardavam sim o sábado, mas o resto da lei também, inclusive a circuncisão. Se os fariseus convertidos estavam cobrando dos gentios a guarda da lei de Moisés e a circuncisão, é porque eles mesmos guardavam. Vamos ao texto bíblico. Atos 15:1-32, vou destacar os textos principais. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros.
A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas, e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. O concílio de Jerusalém desobrigou os cristãos gentios a observarem os rituais judaicos, porém os cristãos judeus continuaram a guardá-los. A prova que os cristãos judeus em Jerusalém continuaram guardando a lei de Moisés e a circuncisão está em Atos 21. 17 a 28. Paulo chega em Jerusalém, é bem recebido pelos irmãos, presbíteros e por Tiago, irmão de Jesus. Paulo relata o que Deus está fazendo pelos gentios. Após eles ouvirem Paulo, declaram no verso 20. Atos 21 e 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei.
A lei aqui é toda a lei de Moisés. Observe. Milhares de judeus que se converteram e são cumpridores da lei de Moisés. Observe que eles se convertiam e continuavam guardando a lei de Moisés, inclusive circuncidando os filhos. Veja o verso 21. Atos 21 e 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Perceba o conselho que é dado a Paulo. O conselho é para provar que esses boatos não eram verdadeiros a respeito de Paulo, portanto ele não estava ensinando que os cristãos judeus não deveriam mais circuncidar seus filhos. Essa prática continuou sendo comum, mesmo entre os judeus convertidos ao cristianismo. Atos 21 e 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que, voluntariamente, aceitaram voto. Atos 21 e 24. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. A lei aqui é a lei de Moisés. Observe que essa cobrança não é feita para os gentios. Paulo foi cobrado, quis deveria mostrar que guardava a lei de Moisés e seus ritos, fez voto e tudo. Atos 21 e 26. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Atos 21 e 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Em Atos 2. 46, declara que diariamente estavam no templo. Outro texto intrigante é Atos 18 e 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Outro texto claro, Atos 28, 17, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Observe que a frase contra os costumes paternos, são as tradições e ritos do povo que Paulo observava. Paulo circuncidou Timóteo, Atos 16, 3. Uma pausa aqui para entender algo. O que estamos percebendo é que todos os cristãos judeus que se converteram a Cristo, continuaram observando todos os ritos judaicos. Imagina um judeu vivendo dentro de Jerusalém e se recusar a circuncidar seu filho ou não observasse a Páscoa, como seria? Estevão foi apedrejado por muito menos do que isso. O próprio Paulo observava os ritos judaicos mesmo depois de convertido. Agora observe, embora Paulo defendesse a ideia de que os judeus cristãos poderiam observar a lei de Moisés, ele era contra forçar os cristãos gentios a se submeterem a tais práticas. A tese de Paulo era: os judeus sim, mas os cristãos gentios não. Os judaizantes, cristãos judeus, queriam que os cristãos gentios guardassem a lei de Moisés e Paulo se opôs. Terminaram no Concílio de Jerusalém, e a decisão foi a seguinte. Atos 21 e 25, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. O amigo de Paulo chamado Tito, ele não permitiu que fosse circuncidado. Gálatas 2, 3, 7, Tito era gentio. Um caso bastante interessante está em Gálatas, onde os judaizantes, judeus cristãos vindos de Jerusalém, questionaram o apostolado de Paulo e seu chamado. Ele menciona sua ida ao concílio de Jerusalém. Leia todo o capítulo 2 de Gálatas. Observe o que ocorreu nestes versos. Gálatas 2 e 11, quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Gálatas 2 e 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão.
Os da parte de Tiago significa os cristãos judeus de Jerusalém que defendiam que os cristãos gentios deveriam observar a circuncisão e a obediência às leis de Moisés. Observe que Pedro estava comendo com os cristãos gentios, mas um judeu não deveria estar com os gentios. Pedro temeu os cristãos de Jerusalém. Gálatas 2:13, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Gálatas 2:14 Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Gálatas 2:15 Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, Paulo repreende Pedro por assumir um duplo comportamento. Ele próprio colocou em xeque a decisão do Concílio de Jerusalém, que os gentios estavam desobrigados a cumprir a lei de Moisés. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: os gentios foram obrigados a guardar o sábado ou não? Vamos entrar nesta resposta mais adiante. Com a missão de Paulo aos gentios, muitos cristãos judeus ficaram alarmados. A mensagem do Evangelho havia ultrapassado os limites de Jerusalém. Não era mais o caso de conversões individuais e esporádicas de pagãos, tais como as do centurião Cornélio e do eunuco, Atos 8:26, 10 e 11. Agora, porém, a igreja entre os gentios crescia e se multiplicava. Como lidar com este povo? Os gentios haveriam de se tornar como um prosélito. Prosélito significa um gentio através de cerimônias e juramentos se tornar um judeu, aceitando os costumes judaicos como faziam os prosélitos do judaísmo. Quando muitos observaram que Paulo não estava impondo o modo de vida judaico aos gentios, principalmente quanto à circuncisão, logo empreenderam uma campanha difamatória. Atos 15, 1, 2. Os judeus cristãos, cujas ideias conhecemos, esperavam que os gentios fossem incorporados ao povo de Deus na era messiânica. Não havia, porém, nenhuma regra determinando as condições para sua admissão. Todavia, a exigência normal no judaísmo para entrar no povo de Deus era passar pela condição de prosélito. Obviamente, muitos cristãos judeus pensavam que a mesma condição se devia impor. Para os gentios se tornarem cristãos, primeiro teriam que se tornar judeus. A circuncisão para o judeu não era apenas um mandamento, mas uma identificação pessoal e intransferível que o diferenciava de todos os demais povos. E até hoje é considerada a mais importante cerimônia do judaísmo. Nenhuma comemoração ou data deve impedir o menino judeu de fazer a circuncisão, nem mesmo o sábado ou o dia da expiação, Yom Kippur. A punição na Bíblia por violar a primeira é muito mais severa do que por violar a segunda. A quebra do sábado gera a morte, a do dia da expiação a excomunhão. Mas mesmo que o 8º dia coincidisse com o Shabat, a criança deveria ser circuncidada, João 7:22 e 23. Entretanto, quando um gentio tornava-se um prosélito do judaísmo, algumas exigências eram impostas a eles, tais como circuncisão, banho cerimonial na presença de testemunhas, um tipo de batismo, oferecer sacrifícios, guardar o sábado e observar as leis alimentares. Isaías 56, 6, 7. A pergunta que era feita por parte dos cristãos judeus em Jerusalém era: já que o cristianismo não é uma nova religião e sim o cumprimento das profecias do Antigo Testamento para os judeus, e que em Jesus se cumpriu as promessas messiânicas. O dilema era: como vamos receber esses gentios que estão se convertendo aos milhares para o nosso seio? Judeus e gentios nem se misturavam, só tinham uma resposta: a circuncisão. No entanto, Paulo entendeu diferente. O assunto foi discutido no Concílio de Jerusalém. A conclusão do concílio foi: não, os gentios não necessitam passar pela circuncisão e nem guardar a lei de Moisés. Nem todos os cristãos judeus acataram as ordens do concílio, e muitos desses continuaram perseguindo Paulo. Se a circuncisão e os ritos cerimoniais judaicos terminaram na cruz, por que a igreja cristã judaica continuou observando os mesmos?
Os judeus em Jerusalém não viam o cristianismo no seu início como uma nova religião e sim como um partido dentro do judaísmo, chamado de os nazarenos. Temos que entender que a religião em Jerusalém não estava separada do poder civil. As leis do país e as leis religiosas tinham o mesmo peso, assim como países muçulmanos hoje ainda. Ir contra a religião era ir contra o governo. A pessoa está passiva à pena capital. Estevão foi apedrejado porque, no entendimento deles, foi contra a religião do país. Maria Madalena quase foi apedrejada porque transgrediu uma lei religiosa, lei de Moisés. Como que a igreja cristã de Jerusalém inserida nesse contexto poderia ensinar que não era mais necessário a circuncisão? Tentaram matar Paulo justamente por essa razão. Veja novamente o texto de Atos 21, 17 a 28. Mesmo os apóstolos em Jerusalém, entendendo que não estavam mais subordinados a esses rituais, não poderiam deixar de observá-los no contexto em que se encontravam, não tinha como ser diferente. Atos diz que ganharam a confiança do povo, jamais ganhariam a confiança se pregassem contra a circuncisão e contra a Páscoa etc. Um fenômeno aconteceu, Jerusalém foi destruída no ano 70 DC, os cristãos judeus se refugiaram na cidade de Pela, na Pérea além do Jordão, agora não havia mais templo e muito da influência do judaísmo. A igreja cristã judaica foi diminuindo aos poucos, perdendo sua ascendência sobre a igreja gentílica e com o tempo praticamente desapareceu. A igreja cristã gentílica crescia cada vez mais, principalmente com a resolução do Concílio de Jerusalém, liberando os gentios das práticas judaicas. Houve alegria por parte da igreja quando a carta foi lida em Antioquia. Veja, Atos 15, 19, 20 e 31 considerações finais. Paulo foi um revolucionário. O que seria do Novo Testamento sem Paulo? Quantas perguntas ficariam sem resposta? Sem dúvida, assim como Moisés foi o grande vulto do Antigo Testamento, Paulo foi o grande vulto do Novo Testamento. A relação de Paulo para com a circuncisão foi: Paulo foi duro para com os que queriam impor os ritos judaicos para os gentios, no entanto observou alguns desses ritos como algo estratégico. Atos 16. 1 a 13 chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo circuncidou Timóteo por motivos estratégicos. O texto é claro, veja os textos abaixo. 1 Coríntios 9:20. Para os judeus fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7:19. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Colossenses 2:11. Foi alguém chamado quando já era circuncidado. Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso. Não se circuncide. 1 Coríntios 7:18. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Voltemos à pergunta mais importante deste estudo: os gentios estavam obrigados a guardar o sábado do sétimo dia? Se formos honestos, perceberemos algo. Paulo escreveu várias cartas aos gentios, levando a eles muitos ensinamentos. Veja a lista de cartas a gentios: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Em nenhuma destas cartas Paulo impõe a guarda do sábado para os gentios. Paulo faz listas de pecados, mas em nenhuma destas listas contém transgressores de sábado. Sejamos honestos, não há um só verso no Novo Testamento que cobre ou exija a guarda do sábado de um gentio.
Este é o grande desafio para os defensores do sábado, onde no Novo Testamento se encontra um só texto que exija de um gentio a guarda do sábado. Acredito que esta pergunta ficará sem resposta. Durante a era apostólica, quando os apóstolos ainda estavam vivos, ocorreu muitas conversões de gentios, principalmente no Império Romano. Ver Filipenses 4:22. Os da casa de César vos saúdam. Observe que havia cristãos no palácio de César, romanos que se converteram, entre eles estavam serviçais e até mesmo guardas pretorianos, a guarda de elite do imperador romano. Ver Filipenses 1:13. Como um serviçal romano no palácio de César poderia guardar o sábado, será que César iria dispensá-los para irem à escola sabatina? Como um guarda romano poderia deixar o seu posto no sábado? Veja ainda a conversão do carcereiro de Filpos, Atos 16:40. Era um soldado romano, estava sob as ordens de Roma. Como agora convertido, se recusaria de ir no próximo sábado para o cárcere guarnecer os presos. Ele pagaria com a própria vida se não comparecesse. Resumindo, não encontramos no Novo Testamento um só texto que indique que cristãos gentios tenham guardado o sábado. Não há nenhuma exortação dos apóstolos com relação aos cristãos gentios. Nos parece que os cristãos judeus continuaram observando o sábado, inclusive outros rituais da lei de Moisés, porém nem o sábado e nem a observância da lei de Moisés foi requerido dos cristãos gentios. Nos parece que a guarda do sábado era mesmo só para os judeus. Enquanto era uma nação, o sábado só aparece depois da criação com o povo judeu. Há um silêncio do Gênesis até o Êxodo. Encontramos Abraão adorando e construindo altares, mas o sábado não é mencionado. Encontramos Isaque adorando, porém o sábado não é mencionado. Encontramos Jó adorando, mas nada de sábado. O sábado só aparece em Êxodo. Veja o texto abaixo. Êxodo 31:13. Falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vos pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santificar. 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Veja que é um sinal entre Deus e os judeus. Esta era a marca que os distinguiriam de outros povos. Uma nação inteira observando o sábado. Porque os judeus tinham que guardar o sábado? Resposta: para se lembrarem, em cada sábado, que foram escravos na terra do Egito e Deus os libertou. Deuteronômio 5:15. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. A guarda do sábado não é só uma lembrança da criação, mas lembrariam os judeus que foram libertos do Egito também. Uma observação: os textos onde encontramos os cristãos judeus guardando o sábado, mesmo após a morte de Cristo, não prova nada. Eles continuaram aguardando também a Páscoa e a circuncisão e toda a lei de Moisés. Faço aqui algumas observações. Não compartilho da ideia de que os mandamentos foram abolidos, ou a ideia de que Jesus estava contra o sábado. Normalmente os argumentos usados para provar essa tese são muito frágeis, principalmente quando tentam substituir o sábado pelo domingo. Repudio aqui todas estas tentativas. Vejo nas Escrituras que a ordenança do sábado não foi exigida de nenhum gentio. Não há um só texto que prove isso. Poderíamos evocar os pais da igreja, aqueles que viveram logo após aos apóstolos e que foram seus conhecidos como Policarpo e outros. Essa literatura colabora para mostrar que os gentios não abraçaram o sábado. No entanto, essa literatura é muito questionável. Preferimos então ficar com as Escrituras do Novo Testamento. Mas um fato que nos surpreende é que, embora o Novo Testamento não tenha nenhuma ordenança do mandamento do sábado para os gentios, Paulo, escrevendo a eles, parece persuadi-los a não guardar este preceito. Analisemos o texto de Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Perceba o malabarismo que os adventistas fazem com relação a este texto. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Colossenses
2 e 16. Os adventistas sempre frisam e afirmam que a palavra sábados aqui trata-se dos tais sábados cerimoniais, e não do sábado semanal. Estariam eles realmente certos? Seria mesmo isso que a Bíblia nos mostra? Antes de analisarmos a passagem em questão, vejamos dois argumentos adventistas, usados para fundamentar e apoiar sua interpretação. Um antigo argumento adventista é que, se a palavra sábados se referisse ao sábado semanal, a palavra não estaria no plural, pois sábados indicam vários feriados. Acontece que o caso da palavra estar no plural nada prova a favor dos adventistas, pois na Bíblia se apresentam outras passagens onde o sábado semanal aparece tanto no plural como no singular. Exemplos: Êxodo 31:13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vos nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santificar. A palavra sábados neste texto, embora esteja no plural, trata-se do sábado do sétimo dia e não cerimonial. Mateus 12:5. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, a palavra sábados neste texto, embora esteja no plural, trata-se do sábado do sétimo dia e não cerimonial. Marcos 3:4. Então, lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. A palavra sábados neste texto, embora esteja no plural, trata-se do sábado do sétimo dia e não cerimonial. Lucas 6:2. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? A palavra sábados neste texto, embora esteja no plural, trata-se do sábado do sétimo dia e não cerimonial. Atos 17:2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras. A palavra sábados neste texto, embora esteja no plural, trata-se do sábado do sétimo dia e não cerimonial. Perceba que este argumento não tem sentido algum, e carece de solidez. Outro argumento é de que o sábado semanal é referente ao passado, como um memorial da criação, e os outros sábados, de Colossenses 2:16, 17, são sombras das coisas que haviam de vir, sendo referentes ao futuro. O problema com esse outro argumento é que as festividades, as solenidades judaicas, também eram relacionadas ao passado. Por exemplo, a festa dos pães asmos relembrava a libertação do Egito, Êxodo 12:17. E a festa dos tabernáculos, barracas, também se referia ao tempo que o povo viveu em barracas depois de ser libertado da escravidão. Lev 23:42, 44. Ou seja, tanto as festas anuais, como o sétimo dia da semana, contêm referenciais no passado. Os próprios adventistas concordam que além do sábado do sétimo dia existiam outros sábados, chamados eles de cerimoniais. Na verdade existia um total de 4 diferentes sábados. O primeiro, o sábado do sétimo dia, ou seja o sábado semanal. Segundo, o sábado mensal, também conhecido por lua nova, caía uma vez ao mês. Terceiro, os sábados de festa ou cerimoniais, eram no total de 7, Páscoa, trombetas, Pentecostes, expiação etc. Quarto, sábado do jubileu, que se comemorava a cada 50 anos. Essa sequência aparece em várias outras passagens bíblicas anteriores. Veja com atenção esses exemplos. Ezequiel 45:17, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de manjares, e as libações, nas festas anuais, e nas luas novas, mensais, e nos sábados semanais, em todas as solenidades da casa de Israel. 1 Crônicas 23:31, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nós, sábados, semanais, nas festas de lua nova, mensais, e nas festas fixas, anuais, perante o Senhor. 2 Crônicas 2:4, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, semanais, nas festas da lua nova, mensais, e nas festividades, anuais, do Senhor, nosso Deus. 2 Crônicas 31.
3. Os holocaustos dos sábados, semanais, das festas de lua nova, mensais, e das festas fixas, anuais, como está escrito na lei do Senhor. Segundo Crônicas 8, 12, 13. Então o Salomão ofereceu, e isto segundo o dever de cada dia, fazendo ofertas segundo o mandamento de Moisés, nos sábados, semanais, nas luas novas, mensais, e nas 3 festas anuais, a saber. Oseias 2, 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas anuais, as suas luas novas, mensais, e os seus sábados semanais. Neemias 10, 33. E para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados semanais, e das festas da lua nova, mensais, e para as festas fixas, anuais. Essas passagens seguem uma sequência lógica, clara e inconfundível. Anuais, mensais, semanais. Ou então, semanais, mensais, anuais. Em Colossenses 2:16. A sequência se repete, em Colossenses 2:16, vemos claramente uma sequência. Portanto ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, anuais, ou lua nova, mensais, ou sábados, semanais, que são sombras de coisas futuras. Perceba a jogada que os adventistas fazem sobre o texto de Colossenses 2. 16 e 17. No texto está: ninguém vos julgue por dias de festas, ou seja, os sábados cerimoniais, Páscoa etc., lua nova, ou sábados do 7º dia. A interpretação adventista fica assim: ninguém vos julgue por dias de festas, lua nova e dias de festas novamente. Uma interpretação absurda, desrespeitando a sequência já apresentada antes. Claramente a palavra sábados de Colossenses 2:16 refere-se ao sábado do 7º dia. E voltando à sequência: semanais, mensais, anuais. Ela aparece em Galatas 4, 9, 11, quando Paulo condena esses ritos judaicos chamando-os de rudimentos fracos e pobres, que só escravizavam, veja. Mas agora que conheceis a Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, sábados, e meses, lua nova, e tempos e anos, dias de festa, 7º ano, etc. Receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ou será que o apóstolo Paulo citou os dias de festa, anuais, a lua nova, mensais? E na expressão sábados, ele volta a falar de dias anuais, incluídos e já relacionados nas festas fixas em Levítico 23. Essa interpretação não tem sentido algum. Outra questão é que o sábado, quando aparece na Bíblia em passagens onde se fala também ou junto da lua nova, vemos que é sempre referente ao sábado semanal. Observe em Ezequiel 46, 1, 3, Amós 8, 5, 2 Reis 4 e 23 e Isaías 66, 23. Resumindo, Paulo ataca os judaizantes que queriam impor para os cristãos gentios a guarda do sábado, além de não encontrarmos um só texto que oriente os gentios a guardar o sábado. Paulo os adverte para não fazê-lo. Por que guardaríamos o sábado? Somos gentios, e não encontramos nenhuma orientação nesse sentido na palavra de Deus, sola Escritura. Terminando este estudo, gostaríamos de desmistificar mais um mito adventista. Os adventistas tentam apresentar os 10 mandamentos como a maior revelação de Deus ao homem, o reflexo do caráter de Deus, como se não tivéssemos nada maior na Bíblia, como se os 10 mandamentos fossem o platô, o clímax das Escrituras. Evocam o texto que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus, e isso é uma verdade. Porém esta não é toda a verdade. A maior revelação de Deus ao homem não é os 10 mandamentos e sim Cristo. Em Jesus não temos só um dedo de Deus, temos a mão, o braço, as pernas, temos o Deus completo. Foi o próprio Jesus quem falou. Em João 14, 9. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Colossenses 2, 9 declara: porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade.
Soma-se a este texto de Hebreus 1:1 a 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tantos outros textos poderiam ser citados, para mostrar que em Cristo, temos o clímax da revelação de Deus ao homem. Paulo faz uma comparação entre Cristo e os 10 mandamentos, que se faz necessário mencionar, 2 Coríntios 3:6-11, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observe que Paulo está se referindo aos 10 mandamentos. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo faz a seguinte comparação entre os 10 mandamentos e Cristo. Os 10 mandamentos ele chama no verso 7 de ministério da morte, Cristo ele chama no verso 8, de ministério do Espírito. Os 10 mandamentos ele chama no verso 9 de ministério da condenação. Cristo ele chama no verso 9 de ministério da justiça. E ainda menciona no verso 10 que os 10 mandamentos já não resplandece diante da glória de Cristo. Veja o verso, porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Finalmente Paulo faz alusão de que os 10 mandamentos estão obsoletos diante do ministério de Cristo. Os 10 mandamentos foram transitórios e Cristo é permanente. Para o cristão gentio o sábado tem outro significado do que tinha para os judeus. O sábado não aponta só para a criação, para o passado. Para o cristão o sábado aponta para o presente e para o futuro. O grande descanso, para o cristão gentio é Cristo. Jesus é o nosso sábado. Ele disse: "Vinde a mim todos cansados e eu vos aliviarei." Podemos descansar em Cristo dos fardos de nossos pecados, no momento presente, e o livro de Hebreus capítulo 4, aponta para o sábado eterno. O texto diz: "Resta um repouso para o povo de Deus. Um dia estaremos na eternidade, descansando para sempre nos braços de Deus." Este é o convite que faço a você, amigo. Não se iluda com esse ritual, cuidando de início e fim de sábado, as crianças contando os minutos para ligarem uma televisão. Liberte-se do fardo, como disse Paulo em Gálatas 4:9-11. Como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Pense nisto, amigo.